dos Salmos de Davi, das orações de Davi é falado aqui. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. É o livro 2, né? Salmo tem 5 livros, dividido em 5 livros. O livro 3 começa com o Salmo 73. Então esses salmos são quase todos de Davi. E o Salmo 72 não é o Salmo de Davi. Provavelmente é o Salmo de Salomão. Salomão teria escrito esse Salmo e ele mesmo está orando pelo reinado dele, ou alguém está orando pelo reinado dele. Por isso então é chamado de Salmo de Salomão. A oração pelo rei Salomão e pelo reino de Israel. Talvez, alguns falam que talvez tenha sido na posse dele, quando ele assumiu efetivamente o reino. Ao ouvir esse salmo, ao estudar esse salmo, provavelmente você vai, no final, você vai sentir algumas coisas. Eu estou antecipando os seus sentimentos, mas pode ser que não aconteça, mas foi o que aconteceu comigo e provavelmente acontece com muitas pessoas que estudam esse salmo, Salmo 72. Primeiro, você vai ficar com muita vontade de estar debaixo de um reino assim, de um governo que é apresentado no Salmo 72. Segundo, você vai ficar frustrado de saber que não tem e não haverá nenhum governo igual ao Salmo 72. Nenhum dos políticos de qualquer país, de qualquer estado, qualquer município, não tem um governo igual ao Salmo 72. Em terceiro lugar, você vai descobrir que nem mesmo Salomão teve um governo assim. Aí você vai concluir, você vai ter uma conclusão. Então, quais são os 3 sentimentos que provavelmente você vai ter? Primeiro, um desejo de estar debaixo desse reino, desse governo. Segundo, uma frustração porque você não estará em vida aqui na terra, você não estará num governo desse jamais. E terceiro, você vai perceber que nem Salomão teve um governo assim. E aí, qual a conclusão que você vai chegar? A conclusão é de que esse salmo, com toda certeza, está falando mais do que de Salomão. Está falando do outro rei. O rei que vai vir, vai governar, vai reinar sobre essa terra, que é Jesus Cristo. Aí sim, quando eu digo que você não vai experimentar em vida, é nessa época. Mas quando o reino de Cristo for estabelecido, numa época a vir ainda, por vir, então aí você vai experimentar, você vai estar nesse reino, debaixo desse rei, que não é Salomão, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a conclusão que nós chegaremos, né? Mas então vamos estudar essa oração do ou pelo rei Salomão e pelo reino de Israel. Então essa oração é dividida assim: para que o rei julgue com justiça, para que o rei domine sobre o mundo e para que o rei prospere em tudo que ele fizer. Então, são esses 3 pedidos, desejos a respeito do rei. Então, para que o rei julgue com justiça. Versículo 1, um rei justo e abençoado por Deus. Alguém pode ler o versículo 1? Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. É uma oração, é um desejo, e em certa medida aconteceu mesmo no reino de Salomão. Que Deus concedesse a Salomão a justiça, os juízos e a justiça. Os juízos normalmente tratam
ou se referem aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Salomão teve a palavra de Deus e teve a justiça de Deus também. Ele próprio foi um homem justo. Vocês lembram das mulheres que levaram o bebê? E qual foi a sabedoria de Salomão naquele momento? Ele era justo. Acho que eu vou nomear pessoas para lerem. Versículo 2, um rei que pensa nos aflitos. O Jonas pode ler, por favor. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Então Salomão está orando por ele mesmo, na terceira pessoa, falando do rei, que é ele, ou alguém está orando por ele, que esse rei, Salomão, julgue com justiça o povo e os aflitos. Então que seja um rei que pensa nos aflitos, nos sofredores. Versículo 3, os tribunais desse reino serão justos. Val, pode ler? Versículo 3. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Por que eu falei tribunais? Porque na Bíblia, montes, colinas, se referem muitas vezes à autoridade, dependendo do contexto. E o contexto aqui não é propriamente que as montanhas vão trazer paz para o povo, mas os tribunais, o Supremo Tribunal do país, né? Trará paz ao povo, as colinas, que são as autoridades, os tribunais, justiça. Então é um governo que haverá bênção, haverá cuidado dos aflitos, haverá justiça nos tribunais. A Deise pode ler o versículo 4, que vai falar dos opressores, que não vão ter vez nesse reino. Versículo 4. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Então não haverá opressor nesse reino, é a oração, para que o rei esmague, ele triunfe sobre o opressor e que o opressor não tenha vez naquele lugar. Eu quero morar num lugar desse, né? Versículo 5, o rei não será nunca deposto. Versículo 5, Ronaldo. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Esse rei vai durar sempre, para sempre. Aqui já não dá para ser Salomão, né? Embora Salomão não tenha sido deposto, né? Ele não foi jogado para fora do reino, mas a vida dele chegou ao fim. Mas a oração aqui é que enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através de todas as gerações, que esse reino dure. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai reinar enquanto tiver sol, e Ele vai reinar também quando já não precisar de sol nem de lua. Ele vai reinar para sempre. O reino de Salomão foi um reino extenso e abençoado. Versículo 6 agora, o rei será abençoador para as pessoas. Versículo 6, a Gabriela, pode ler? Seja ele como chuva, que desce sobre as tuas ceifadas, como aguaceiro sobre a terra. Ele quem? O rei. Sempre é o rei. Que esse rei seja chuva de bênção sobre um local. Que esse rei venha sobre a nação como uma chuva na agricultura, regando a terra, abençoando todas as pessoas. É um rei maravilhoso, é um rei que abençoa a todos. E no versículo 7, nesse reino sempre haverá justiça e paz. Pode ler, irmão João Mendes? Floresçam em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse a vergonha. Então que esse reino tenha dias justos, dias de paz, enquanto houver lua, ou seja, para sempre. É uma maneira de dizer
que sempre esse reino tenha justiça e paz. É um reino que vale a pena, não é? Então essa oração, a primeira parte foi que o rei julgue com justiça. A segunda parte do salmo, para que o rei domine sobre o mundo. Um reino pode ser maravilhoso, mas se ele tiver inimigos em volta, essa paz acaba a qualquer momento. Então o rei está orando por ele mesmo, ou alguém está orando pelo reino dele para que ele domine sobre todo mundo. A irmã Zenita pode ler o versículo 8, o reino desse rei será amplo. Então, quando o salmista está falando da terra, ele está falando que ele domine do mar Mediterrâneo até o mar de Acaba, que é para a região da Mesopotâmia, ou seja, uma grande extensão da terra. A terra que Deus prometeu, entre o Tigre e o Eufrates, que vai até os confins da terra. Confins da terra para eles era menor do que o nosso, tá bom? Eles não tinham todo o conhecimento que nós temos hoje. O estudo dos mapas se chama cartografia. Então eles não tinham toda a cartografia. Hoje você pega um mapa, você sabe que existe China, Rússia, então todos esses lugares aí, eles não tinham isso. O mundo para eles era muito menor. Paulo, por exemplo, disse que pregou o evangelho para o mundo inteiro. Coitado do Paulo, ele não sabia que existia China, existia Brasil, existia América do Norte, né? Ele não sabia nada disso, né? Não tinha esse conhecimento. Mas aquilo que Deus colocou na mão dele, ele fez. O único lugar que ele ainda precisava esticar mais era até a Espanha. Quando ele chegasse na Espanha, ele falou: mas tem mais terra aqui. Dizem que se Paulo tivesse 200 anos, ele ia descobrir o Brasil, né? Porque ele era muito dedicado a expandir o Evangelho. Então, nesse versículo 8, a oração é que esse rei domine desde o rio do Egito, até os confins da terra, região da Pérsia, da Babilônia. Então esse era o desejo de quem estava orando pelo rei, talvez ele mesmo. E no versículo 9, os estrangeiros deveriam temer esse rei. Todos os estrangeiros que não fossem de Israel iam temer o rei, e os inimigos não iam ser uma ameaça para o rei. Essa era a oração. Neto, pode ler o versículo, por favor? Versículo 9. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Lamber o pó, você já sabe, né? Quer dizer que seja humilhado, que se incline diante do rei. Então não adianta ter um reino muito justo, um reino de paz. Essa paz dura até que os invasores entrem no país. Então a oração é que que haveria não apenas paz em Israel, mas que houvesse domínio sobre toda a terra, para que ninguém fosse uma ameaça. No versículo 10, olha a Espanha aqui. Os reis da Espanha e das Arábias, da Arábia Saudita, todos seriam tributários desse rei. Tributários quer dizer, iam pagar imposto para o rei Salomão. Versículo 10. Paguem tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e ofereçam presentes. Que esses países paguem tributo para Salomão. Tarsis é na Espanha. O Jonas, lembram do Jonas? O Jonas foi para onde? O desejo dele era ir para onde? Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, totalmente oposto.
Ele tentou ir para Tarsis, né? Essa é a atual Espanha. Também Sabá e Sebá, isso é a Arábia Saudita, o povo ali do deserto. Se Salomão tem todas essas regiões debaixo do controle dele, então o povo não tem o que temer. Versículo 11, todos os reis da terra respeitariam Israel como uma nação poderosa. Versículo 11, pode ler, Rafa? E todos os reis se prostem perante ele e todas as nações o sirvam. Os reis se prostem e todas as nações o sirvam. É um pedido bem ousado, né? Na posse de Salomão. E você pode notar que, em parte, isso foi mesmo cumprido. Ninguém teve um reino tão extenso quanto Salomão. Ninguém, nem Davi teve. Salomão foi o homem, o rei, que teve um reino mais extenso, mais próspero de riquezas e também de mais paz. Ninguém teve tanta paz igual Salomão. Eu não imagino nem Salomão pegando uma espada, Salomão guerreando. Ele teve algum conflito sim, mas acabou imediatamente. Então Salomão teve um reino muito privilegiado. Talvez seja por isso que ele pecou, né? Não teve muita coisa com que se preocupar, né? Igual o pai dele. O pai dele tinha que se dedicar para que o reino tivesse paz, para que tudo ficasse harmonizado, mas Salomão não. Salomão teve uma vida muito boa, muito tranquila como rei. Esse foi o versículo 11, né? Versículo 12 agora. A oração é para que o rei seja compassivo para com os desfavorecidos, para que ele realmente cuide dos pobres. Aliás, que não haja pobres no reino, né? Versículo 12. Tânia. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. É uma oração, é um desejo e também eu acho que aconteceu muito disso com Salomão. A partir dos pensamentos de Provérbios, a gente nota que ele é um rei que dava muita importância ao pobre, muita importância ao desfavorecido. Ele não queria injustiça no reino dele. Os Provérbios de Salomão mostram muito isso. Então essa foi a segunda parte do nosso Salmo 72, para que o rei julgue com justiça, para que o rei domine sobre o mundo inteiro, e agora, na terceira parte, para que o rei prospere em tudo o que fizer. Prosperar no sentido de riquezas, inclusive, e talvez principalmente, né? Versículo 13. Tem que falar quem é. Duda, por favor, versículo 13. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Isso ainda está relacionado com o versículo 12, ele acudindo ao necessitado, ele acudindo o fraco e aos indigentes, né? Indigentes é pessoa abandonada, né? E o versículo 14 também está relacionado a isso. Pode ler, Silvânia? 14. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Então esse rei cuidaria dessas pessoas oprimidas, pobres, para elas não sofrerem violência, e ele valorizaria esses desfavorecidos. O texto diz: precioso lhe é o sangue deles. Então ele ia cuidar dessas pessoas. Quais eram os 3 grupos mais desfavorecidos
na terra de Israel, que a Bíblia sempre menciona? Órfão, viúva e o estrangeiro. Esses aí. Seria muito fácil tirar o direito deles, roubar as propriedades da viúva, uma vez que o marido morreu, então ela ficaria à mercê de outras pessoas. Por isso que Deus dizia que uma mulher ficando viúva, o cunhado solteiro, e depois veio se tornar também uma prática que até o próprio casado assumisse, não havendo um solteiro, ele assumisse mais uma mulher, que seria a cunhada. Por quê? Para proteger as terras dela, as propriedades dela. Um órfão também, mesma situação, e um estrangeiro, ele já não tem terra ali, então ele precisava da ajuda. Vocês sabem que não era para ter pobre em Israel, né? Aliás, não era para ter pobre no mundo inteiro, né? Só existe pobre por algumas circunstâncias. Ou a pessoa não quer trabalhar mesmo, ou roubaram dela, ou não dão oportunidades para ela trabalhar, para ela sobreviver de alguma maneira. E uma outra razão, um outro motivo de haver pobre, e essa é bem rara, é não ter uma terra produtiva, não ter condições no local da pessoa se sustentar. Mas isso também não deve acontecer, porque Deus fez o mundo todo em abundância. Todo lugar, quase todo lugar, vai ter água, vai ter maneira de plantar, ou vai ter animais, vai ter maneira da pessoa sobreviver. Sempre foi assim, né, no mundo. Para que o rei prospere em tudo que fizer. Versículo 15 agora, o rei será presenteado com 2 presentes. Ouro e orações. Ouro e orações. Pastor João Melo, pode ler o versículo 15? Tenha um rei vida longa, receba ele ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente e todo dia se invoque bênção sobre ele. Ele vai receber ouro das Arábias de presente. A rainha de Sabá visitou Salomão, lembram? E também pessoas vão elogiá-lo, louvá-lo e vão fazer oração pelo rei. Esse é o pedido, para que sempre exista isso. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2, versículo 1, que nós também devemos orar, e o versículo 2, por reis e autoridades. Então, independente do rei e da autoridade, você tem que orar por eles. E Salomão estaria sempre regado de muita oração. Versículo 16, a produção e a colheita de cereais seria muito rica em Israel. Versículo 16, irmão Zé de Paulo. Haja na terra abundância de cereais, que adurem até os cimos dos montes, seja a floresta como o mundo, das cidades florestas dos habitantes, como a erva da terra. Isso nos fala de prosperidade nos cereais, na terra, que seja uma terra de abundância de cereais, trigo, cevada, também que ondulem, ou seja, sabe quando você vê uma plantação e o vento batendo e ondulando, né? Até os cimos do monte, ou seja, até em cima das montanhas, que é algo raro, né? De ter plantação assim nesses lugares. Aqui a gente vê até café, né? Bastante. Nesses lugares, montanhas é um platô que eles chamam. As montanhas e em cima não tem nada, não tem plantação. Mas que haja plantação em todos os lugares, até nos lugares onde a gente não pensa que haja plantação. Seja sua messe como o Líbano,
Messe quer dizer colheita. O Líbano era conhecido por muitos cedros, muitas árvores, uma floresta, como a floresta amazônica, por exemplo, que você olha e só vê árvores. Então, quem está orando está pedindo para que em Israel haja tanta plantação que você olha e você vê plantação ao longe. E é assim que Deus queria, assim que Deus prometeu, uma terra que mana leite e mel. Sempre haveria pastos, haveria abundância. E que nessas cidades também floresçam os habitantes como a erva da terra. Meus irmãos, eu já falei isso algumas vezes e falo aqui novamente. Essa história de que crescimento populacional prejudica o mundo, isso é mentira, tá bom? O crescimento sempre ajuda, sempre. Deus sempre vai dar abundância de alimento para o mundo inteiro, não faltaria alimento. Então essa história de acabar com a população, diminuir a população se fosse possível, isso não é coisa de Deus. Quem tentou fazer isso, os países asiáticos, por exemplo, eles estão clamando agora para que os casais tenham filhos, porque é através dos filhos, das pessoas que vem a riqueza das nações. Muita gente não deixa os lugares pobres, deixa os lugares ricos. Isso não mudou. Se você está vendo pobreza por causa de muita gente, não é por causa de muita gente, é por causa de pouca gente que está sendo opressora. Que as cidades floresçam, os habitantes como erva da terra, que tenha muita gente. Deus sempre quis bastante gente entre o povo dele. Versículo 17, o nome do rei será querido por todos. Joãozinho, pode ler? Que seu nome permaneça eternamente e sua fama continue enquanto o sol durar. Nele sejam abençoados os homens, todas as nações o chamem bem-aventurado. De certa forma, Salomão foi esse homem. Ele era um homem querido, ele não era um homem odiado. As pessoas vinham visitar Salomão, aprender com Salomão, e então Salomão foi esse homem que de certa forma cumpriu isso. O nome dele prosperou, as pessoas foram abençoadas. Tem uma frase relacionada à Inglaterra, que é tirada inclusive desse versículo: prospere enquanto resplandecer o sol. Dizia-se assim sobre a Inglaterra: o sol nunca se põe sobre a Inglaterra. O que eles queriam dizer com aquilo? O sol nasce e se põe, né? Então eles queriam dizer que a Inglaterra seria tão extensa no seu império que o sol ia passar por toda a terra, ia se pôr, mas ali ainda estaria a Inglaterra. Era só uma forma de dizer, né? O sol não se põe sobre a Inglaterra, seria um reino extenso. E assim também essa oração diz que Israel seja um reino bem extenso, próspero, e que enquanto o sol resplandecer sobre aquela terra. O versículo 18 agora: o rei desse reino é abençoado por Deus. Versículo 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, só Ele opera prodígios. Só Deus pode abençoar Israel. Só Deus podia abençoar o reino de Salomão. E quem está orando está confiando nisso, que Deus abençoe a nação de Israel, porque só Deus quem opera prodígios, só Deus que faz milagres nessa nação. Essa nação já era para ter acabado, mas Deus sempre protegeu. E no reino de Salomão, eu acredito, você também, né, lendo a Bíblia, que seria um reino muito poderoso. Depois de Salomão, esse poder ia continuar. Mas o que aconteceu logo depois de Salomão?
Divisão do reino. O reino foi dividido. Houve uma divisão, Jeroboão e Roboão acabaram dividindo esse reino, né? Estamos no final, versículo 19 e também o 20. O reino é grande, mas o que nós aprendemos é que Deus é maior do que o reino. Salomão foi grande, mas Jesus é maior do que Salomão. O próprio Jesus falou a respeito disso. Versículo 19. Louvado seja o seu nome glorioso para sempre, e sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Será que você sentiu aquilo que eu disse que você sentiria? Primeiro, que esse reino é tão bom que você ia querer estar nele, né? Um reino maravilhoso. Tem justiça, tem paz, tem abundância, prosperidade, proteção dos inimigos. Todo mundo gostaria de estar num reino desse. Dou graças a Deus pelo Brasil, porque de alguma maneira a gente tem alguma dessas coisas, né? Mas você ia ficar um pouco frustrado em saber que não existe nenhum governo que se pareça com isso aqui. Não tem nenhum governo, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na Europa, nem na Ásia. Não tem nenhum governo que seja assim. E depois nós iríamos descobrir na leitura desse salmo que nem Salomão foi tudo isso, né? A oração foi muito boa, mas Salomão não experimentou tudo isso na plenitude. E aí nós íamos concluir, nós íamos sentir que esse salmo ele se encaixa para um outro rei, que é o Rei Jesus. Rei Jesus, o Rei da Glória, nele nós teremos todas essas coisas. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o nosso Rei, no nosso coração, mas ainda na terra nós não temos nenhum reino assim, com justiça, com paz, com segurança. Nós confiamos, ó Deus, que esse reino será entregue para o Senhor Jesus. Agradecemos por essa esperança que nós temos, e enquanto isso, ó Deus, nós somos realizados no Rei, Teu Filho amado Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.